Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados, tudo bem com vocês? É motivo de alegria estar aqui gravando mais um vídeo, né? E hoje eu vou falar a vinda do reino de Deus. Quando virá o reino de Deus? Quando virá o reino de Deus? E quando me expresso quando virá o reino de Deus, também nós vamos entrar um pouquinho na escatologia, né? No termo escatológico, a vinda do Senhor Jesus Cristo e o reino de Deus. Eu estava meditando nesse texto ontem, né? Ontem eu poderia ter gravado o segundo vídeo, mas não quis, eu quis meditar profundamente, porque parece que quando nós temos um pouco mais de tempo para meditar o que está escrito na palavra, os seus significados, a gente acaba escrevendo o versículo, a gente acaba descobrindo algumas coisas que passa por desapercebido na vida espiritual. Bom, aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, quero aqui expressar com vocês essas palavras do reino de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15, está escrito assim: O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Isso que fala no livro de Marcos, capítulo 1, né, e o versículo 15. Então nós, por muitas vezes, eu falo nós os cristãos, quando nós lemos o Evangelho de Deus, o Evangelho do Reino, quando Jesus fala assim, o tempo está cumprido, o reino de Deus é próximo, quando lemos esse texto, e quando lemos Mateus 24, sobre a vinda do Filho do Homem, eu percebo que existe não vai ser nenhum erro de interpretação, na verdade é uma falta de percepção que as falas estão separadas em cada lugar, porque o reino de Deus é uma coisa, a vinda do Senhor Jesus Cristo, Mateus 24, é outra. A promessa da volta de Jesus Cristo é uma coisa. E o reino de Deus é outra. E por muitas vezes nós concluímos que o reino de Deus só virá no futuro, com a volta do Senhor Jesus Cristo. Essa é a confusão que acontece. Então, às vezes a pessoa, por ler o Evangelho assim, existem pessoas que falam assim, olha, eu já li a Bíblia de capa a capa. Tudo bem, tem que ler mesmo. Mas se a gente começar a ler a Bíblia devagar, não como se fosse um jornal, mas ler, parar e pensar no que ele está dizendo, a gente vai descobrir que a gente passa por cima de muitos detalhes, muitas revelações contidas no livro, por esta falta de percepção. Então, quando nós lemos Marcos, capítulo 1,15, que diz assim, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse é um versículo. Aí quando você vai para o Evangelho de São João 14, versículo 2, está escrito assim: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, nos vou-los teria dito, por vou-vos preparar lugar. João 14 e 3. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Então quando você lê todo o Evangelho, lendo de maneira corrida, lê um texto, uma folha, vem outro, tal. O primeiro resumo que você tem do reino de Deus, da volta de Jesus, que é uma coisa só, e não é. E não é, porque na verdade nós concluímos que o reino de Deus é uma coisa, e a volta do Senhor Jesus é outra coisa. Só que por ler desta forma, de maneira decorrida, nós concluímos que o reino de Deus só virá no futuro com a volta de Jesus. Mas crer no Evangelho é receber o reino de Deus. Interessante, né? Por que crer no Evangelho é receber o reino de Deus? Porque quando nós começamos a meditar em Mateus, no capítulo 6, e o versículo 1, Jesus disse uma palavra bastante interessante com respeito ao mundo espiritual e ao Evangelho do Reino. Em Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus disse o seguinte: Guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens, para serem vistos por eles. Continuando. Aliás, não tendes galardão. O que é o galardão? Galardão nada mais é do que as moradas celestiais, do que as mansões celestiais. De ser honrado não só por Deus aqui como um homem de Deus, mas também ir para o céu com Jesus e receber
o seu galardão, que é a sua coroa da vida eterna. Continuando. Mateus 6, primeiro. Guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens, para serem vistos por eles. Então o mundo espiritual, a qual Jesus se refere aqui, ele não quer que você faça as coisas de Deus para serem vistos, para ser visto pelas pessoas. Por exemplo, deixa eu dar um ponto. Se eu vou jejuar hoje, se eu estou em jejum agora, eu não preciso estar toda hora falando que eu estou em jejum agora. Entende? Ah, eu vou fazer uma oração por vocês. Então, vamos fazer uma oração. Mas eu não tenho que chegar num lugar público lá e mostrar que eu estou orando. Eu não preciso mostrar para as pessoas o que eu estou fazendo para Deus e nem fazendo para o meu semelhante. Ah, eu vou dar uma cesta básica, eu tenho que falar para todo mundo e pôr na rede social. Não. Quem está falando isso, eu não estou criticando ninguém, eu estou discutindo Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 1. Guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens. Para que eu vou, gente? Não, para e pense, para que eu, um pastor de igreja, eu vou, sabendo que Deus não quer que eu faça nada para ser visto pelas pessoas, por que eu vou ajudar uma família com cesta básica? Ou vamos supor que eu tenho lá, seja muito rico, dê 1 tonelada de alimentos, eu vou falar isso aqui. Não adianta nada, está sendo tudo jogado fora. Porque eu estou fazendo para ser visto pelas pessoas, ser visto pelos homens. Então, esse tipo de comportamento não é um evangelho do reino. Essa pessoa está querendo se aparecer para os homens. É o que Jesus está fazendo assim. Guardai-vos, pois, de fazer as vossas esmolas diante dos homens. É uma prática espiritual? É assistência social na igreja? É. Jesus falou assim, se alguém tiver fome, dá-lhe de comer. Quando eu tive nu, não vieste me vestir e tal. Só que ele não mandou fazer isso de maneira pública, dizendo que você fez. Ele mandou você fazer isso de maneira que ninguém saiba, mas só que o Pai Celestial saiba. Então, o mundo espiritual a qual nós estamos inseridos, nós temos que nos desvincular dessa prática de querer mostrar para o nosso semelhante que nós somos pessoas boas. Porque o evangelho do reino não vem com aparência, ele não vem com formosura, dizendo ele é aqui ou ele é ali. O evangelho do reino está dentro de cada um de nós. Porque aqui ele continua. Olha para você ver que um versículo dá assunto, hein? Mateus capítulo 6, primeiro. Guardai-vos fazer as vossas esmolas diante dos homens, para serem vistos por eles. Aliás, não terei galardão junto do vosso Pai que está no céu. Então, se você quer ser visto pelos homens, na minha opinião, é um erro. É um erro. No mundo espiritual, o reino de Deus tem que ser visto por Deus e não ser visto pelos homens. Então, hoje, como que está o evangelho hoje? O evangelho que é pregado. O evangelho que é pregado. Porque aqui em Marcos capítulo 1, 15, eu acabei de ler com vocês, estou repetindo o texto pela terceira vez. É bom repetir o texto para memorização de nossos ouvintes, que diz o seguinte: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Nesse texto de Marcos capítulo 1, versículo 15, o próprio João Batista tinha sido preso. Quando João Batista foi preso e acabou o ministério de João Batista, que ele foi o último profeta da lei, então o Senhor Jesus Cristo ele veio preenchendo essa lacuna dizendo, olha, eis que o tempo está cumprido. Que tempo? O tempo do evangelho do reino de Deus. Então quando você puxa uma referência no celular, se você tiver uma Bíblia virtual, se colocar ali reino de Deus, você vai ver que o reino de Deus, não, que a palavra fala que o reino de Deus não vem com aparência. A Bíblia também Sagrada fala que Jesus falou que o reino de Deus, ele não estará ou ele aqui ou ele ali. E se eu expulso os demônios é pelo poder dado, eis que o reino de Deus é chegado. Então o reino de Deus é algo invisível, é algo que as pessoas fazem que os homens não veem. Por exemplo, oração. Quando você fecha a porta do seu quarto e ora teu Pai em secreto. Então as pessoas não sabem que você está orando, mas Deus vê que você está orando em oculto. E recompensará publicamente você diante de todas as pessoas através da sua humilde oração. Quer dizer, você está vivendo uma vida espiritual opaca, ofuscada. Por quê? Por causa dessa contradição. Evangelho do reino é isso, o reino de Deus é isso. Agora, a vinda do Senhor Jesus Cristo é uma promessa da sua volta. Uma coisa diferente do que eu acabei de dizer aqui.
falei sobre o evangelho do reino. Agora vamos falar da volta do Senhor Jesus Cristo. Porque aqui no vídeo que eu estou fazendo com vocês, a minha reflexão ficou muito pautada em cima do quê? Vou usar o seguinte termo, do esfriamento espiritual. Sabe, o desânimo espiritual entrou na vida das pessoas, porque as pessoas só falam da volta do Senhor Jesus Cristo, mas não falam do Evangelho do Reino. Então, quando você fala só da volta do Senhor Jesus Cristo, você ensina a pessoa a ficar esperando Jesus voltar sem praticar as obras do Reino. E o que é praticar as obras do Reino? Fazer as suas orações sem ser visto pelos homens. Fazer as boas obras sem querer ser visto pelas pessoas. Crer no Evangelho, receber o Evangelho, pregar o Evangelho. E não é o que está acontecendo. E muitos se apoiam aqui, que é uma promessa válida, o Senhor Jesus Cristo está voltando. Mas quando nós lemos da seguinte forma, olha só. Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 15, né? Desculpa, não é 15 não. Evangelho de Mateus 14, 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito, por vou-vos preparar lugar. E aí ele continua, 14, 3. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Essa é uma promessa do Senhor Jesus Cristo para a sua volta, para buscar a sua igreja. Então, quando Jesus disse isso aos discípulos, os discípulos sabiam bem que ele poderia voltar a qualquer dia, só que ele não marcou o dia da sua vinda e ele não marcou o dia da sua volta. Então, a igreja de Deus, quando não tem alguém que ensina a palavra, as pessoas elas se fixam muito apenas na volta de Jesus, ficam esperando Jesus voltar, sem fazer o quê? Sem praticar o evangelho do reino, sem conhecer a doutrina do reino. Como que você vai para o reino do céu sem conhecer a doutrina do lugar? Sem conhecer a doutrina do reino? Sem conhecer as práticas do reino do céu? Então, você acaba se tornando um crente, como se diz, né? Tem a aparência de que vai para o reino, mas dentro de si não tem o reino. Porque o reino de Deus ele não vem com aparência. Ele não vem com formato de hipocrisia para você dizer para as pessoas que você fez. O reino de Deus está dentro do teu coração. O reino de Deus está dentro de você. E você deve esperar Jesus Cristo? Deve esperar Jesus Cristo. Mas não parado sem fazer nada. Porque quando você faz isso, você entra num estado de inércia espiritual, de desânimo espiritual. Já aceitei Jesus, já me batizei, então vou esperar Jesus voltar. E nessa de esperar Jesus voltar, você já não fecha a porta do seu quarto, já não ora mais a teu pai em segredo, você já não examina mais as escrituras, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você deixa de examinar e crer no Evangelho. Você deixa de ter educação espiritual, porque para Deus, se mostrar para os homens não é uma boa educação espiritual. Porque você está fazendo as suas obras para serem vistas pelos homens, não por Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus, graças a Deus. Então Jesus virá outra vez, né? E isso é uma promessa futura. Enquanto ele não vem, o que vamos fazer? Estamos numa estagnação espiritual que não nos leva a fazer absolutamente nada. Nada. Ensinar a volta de Jesus deve ser ensinado? Sim. Mas com a seguinte pontuação: enquanto ele não volta, você faz o quê? Enquanto Jesus não vem, você faz o quê? Porque o reino de Deus e a volta de Jesus Cristo são coisas completamente diferentes de uma outra. O reino de Deus, a palavra de Deus deve ser pregada agora, educando as pessoas espiritualmente, educando os cidadãos que vão morar no céu com Jesus. E quem está se educando para morar no céu com Jesus, ouvindo a palavra, examinando a palavra, tendo educação espiritual de maneira correta de como se deve buscar a Deus, fechar a porta do seu quarto, se for ajudar um irmão com a esmola, não mostrar para ninguém que você está fazendo isso. Se você jejuar, não precisa tocar a trombeta que você está jejuando.
Entende? Ah, pastor, mas eu posso convocar as pessoas para um jejum? Você pode convocar para um jejum, mas desde que seja uma campanha, não de maneira que você vá ali para mostrar para os demais que você está em jejum, em quantas horas de jejum. Quem tem que saber disso é só Deus. Ah, mas eu vou ajudar as pessoas com cesta básica. Você deve ajudar sem falar nada para ninguém. Você deve fazer de maneira que os homens não vejam, mas que Deus vê. Então, muitos hoje estão desanimados na fé, espiritualmente falando, porque estão fazendo de maneira errada, estão fazendo de maneira equivocada. Mateus 6 primeiro diz que o evangelho de Deus, ele deve ser feito para Deus de maneira que o Senhor vê o que nós estamos fazendo. Tá bom? Essa é a palavra que eu deixo para todos vocês. Eu não vou entrar muito na volta do Senhor Jesus Cristo, porque aí a gente vai entrar em termos escatológicos, né? De sinais da vinda da sua volta, que realmente está próxima. A volta do Senhor Jesus Cristo está próxima. Mas é um alerta espiritual para quando ele não vem. Enquanto ele não vem, só dá sinais de que vem. Gente, vamos ler a Bíblia Sagrada. Vamos assim, fazer a coisa espiritual, aprender. Essa é a palavra que eu queria ter encontrado. Como é difícil, né, a gente estar aqui fazendo um vídeo aqui e encontrar a palavra correta. Como buscar a Deus de maneira correta. Então, esse vídeo falando aqui sobre o Evangelho do Reino e a volta de Jesus Cristo, que são coisas completamente diferentes, é para te alertar sobre isso. Você quer esperar Jesus voltar? Espere, educando a sua alma na doutrina da palavra de Deus. Desde já quero agradecer a todos os meus inscritos que têm assim compartilhado, eu fico muito feliz, tá bom? E Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus.